Pronto, agora vocês podem registrar a presença de vocês, beleza? Então coloca lá no chat, presente, que é para eu poder controlar a presença de vocês. Bom, turma, então vamos começar aqui nossa aula. Lembrando que todos os nossos encontros síncronos, eu vou começar logo depois desse acolhimento, né, dessas boas-vindas. A gente começa com um quiz sobre o vídeo que vocês devem ter assistido, o vídeo de pré-aula. O último vídeo de pré-aula que vocês assistiram foi sobre a introdução ao estudo da lógica, certo? Além desse vídeo, né, nós vamos ter o quiz também, e em sobrando tempo, se sobrar tempo, eu quero também discutir alguns aspectos com vocês. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha também, certo? Tá entrando mais gente, seja bem-vindo, Lincoln, seja bem-vinda, Mona Lisa, que entrou ainda há pouco, né? O pessoal que está entrando agora na sala, por favor, vai lá no chat e escreve presente, que é para poder registrar a presença de vocês. Pessoal, o único quiz que vocês fizeram, né, para valer mesmo, eu tive dando uma analisada nas respostas, né, no relatório que o Kahoot fornece para a gente, e fiquei bastante satisfeito. E eu vou fazer o seguinte, lá no Kahoot, ele mostra para a gente a quantidade de questões que cada um de vocês acertou, certo? Então, 100% de acerto seria uma nota 10, 70% uma nota 7, por aí vai. Então, o que é que eu estou planejando? Nós vamos, para cada aula que a gente vai ter um quiz. Então, serão, teoricamente, 17 quizzes, né? Então, esses 17 quizzes vai ser uma das notas de vocês. Eu vou juntar tudo, somar, dividir e tal, e talvez eu estabeleça um peso para essa nota dos quizzes e faça uma média ponderada com as atividades. Então, vocês têm como a nota de avaliação as atividades, os quizzes, e também outras avaliações que eu vou fazer lá no próprio sistema acadêmico. Mas isso são cenas do próximo capítulo, tá certo? A gente vai conversando sobre isso mais tarde. Bom, então eu queria aqui colocar o quiz para funcionar. Tá todo mundo pronto aí, né? Lembrando que o quiz, você deve entrar nesse endereço que eu vou colocar no chat, né? Kahoot.it. Eu vou já liberar aqui a tela para vocês, certo? Aumentar aqui um pouquinho o volume para a gente poder ouvir a musiquinha. E lá vamos nós. Vocês já estão ouvindo aí o reggae? Bom, pessoal, então tá lá o nosso o PIN, né? Tá colocado aqui para vocês. Opa. 448-1242. Entre com o nome de vocês, por favor, tá bom? Albuquerque, daqui quando for 11h25, a gente vai ter um intervalo, tu pega teu cafezinho. Isso. Welster, 448-1242 é o PIN, certo? Aí você entra em kahoot.it, do jeito que está aqui, ó. Ou pelo app do Kahoot, caso você esteja usando o celular. Opa, tem 17, 18. Tá, já está quase todo mundo. Estou esperando, Yuri. Isso. Pronto, Yuri? Já. Yuri ainda não entrou. Gente, esse quiz vai ser um pouco menor do que o anterior, certo?
Ó, temos 20 participantes. Pronto, Yuri, tem mais alguém para entrar no quiz? Acho que não, né? Bom, vamos começar aqui. Vamos dar o start. Atenção, preparem-se. Primeira questão. A lógica, originalmente, é um campo de estudo da matemática, da ciência da computação, da IA, da inteligência artificial, ou da filosofia? Vão respondendo aí. Opa, tem alguém entrando. Pronto, temos aqui 13 perguntas corretas, 7 colocar aqui matemática. Bem, a lógica, originalmente, ela é um campo de estudo da filosofia, certo? Então, foi Aristóteles, o grego, quem primeiro formalizou esse estudo a respeito de como é que funciona o pensamento. Ou seja, Aristóteles gostaria, né, ele pretendia estabelecer leis para ordenar o pensamento. Eu vi que algumas pessoas colocaram matemática, né? Acredito eu que devem ter respondido dessa maneira porque associou ao nome da disciplina, que é a lógica matemática. Só que a lógica matemática, a gente poderia dizer que ela surgiu mais recente, no século XIX. Henrique, tem problema não, você pode entrar no Kahoot, certo? E digitar o PIN que está aqui na tela, certo? 44, 81, 24, 2, certo? Aliás, Marvin, eu posso falar as perguntas, né? Observa na tela também, vai ouvindo também, tá bom? Acho que dá para você acompanhar legal, beleza? Bom, deu para entrar, meu caro Henrique? Henrique, participa aí do quiz também, cara. Vou digitar aqui no chat o endereço para tu entrar. Beleza, deu para entrar. Então vamos para a próxima questão, senão fica muito tarde. Vamos ver aqui o ranking. Aí. Por enquanto, nós temos esse placar, Natanael, Vitor, Welster, Bruno Mota e Alessandro, né? Mas tem mais gente ainda. Beleza? Vamos adiante. Próxima pergunta, true ou false? O estudo da lógica tem como principal preocupação a validade dos argumentos. Isso é verdadeiro ou é falso? Veja bem, ó. O estudo da lógica tem como principal preocupação a validade dos argumentos. Verdadeiro ou falso? Cuidado para não confundir validade de argumento com valor de verdade. Sacaram aí a dica? Atenção, atenção. Olha aí, muito bem. A maioria acertou. Ó, essa questão, ela é um tanto escorregadia, né? Bom, quando a gente estuda lógica, né, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a preocupação da lógica, né, é a validade dos argumentos, né? Muitas vezes a gente pode até achar um tanto confuso. Pô, mas e a questão da verdade, a busca da verdade? Não, na lógica, nós teremos como preocupação principal a validade dos argumentos, beleza? Então, parabéns aqui a quem acertou. Quem fez a escolha pela opção duas mudanças aqui, certo? Mas vamos adiante, ó. Beleza? Pronto, tem aqui uma informação aqui do Herbert, né? Show de bola. Passemos para a próxima questão. É aquele pensamento em que chegamos a uma conclusão a partir de determinados fatos. Que tipo de pensamento é esse? Ó, lembre-se do vídeo. No vídeo eu falei de alguns tipos de pensamentos, certo?
Então, existe um pensamento indutivo, existe um pensamento dedutivo e existe um pensamento relacional. Só que um desses pensamentos, a gente chega a uma conclusão a partir de determinados fatos. Então, qual desses 3 pensamentos aí? Certo? Vamos ver se vocês prestaram atenção no vídeo. Atenção. Show. Beleza. Bom, essa é uma outra questão que é um tanto capciosa. Inicialmente, quando nós começamos a trabalhar com o estudo do pensamento, nós somos apresentados a esses 2 modelos de pensamento, o pensamento indutivo e o pensamento dedutivo. O pensamento dedutivo, que é esse que vocês acabaram de responder, é aquele em que a gente chega a uma determinada conclusão, certo? A partir de determinados fatos. Os fatos a gente assume como sendo verdades, certo? Então, esses fatos, ou premissas, ou hipóteses, né, serão aqueles elementos que vão dar sustentação à nossa conclusão. E aí vocês devem lembrar sempre que um argumento ele é válido somente quando eu tenho premissas verdadeiras, opa, está entrando alguém aqui, né? E conclusão verdadeira. Se eu tiver uma conclusão falsa e premissas verdadeiras, eu vou ter o quê? Um argumento que não é válido. Correto? Beleza? Bom, e o pensamento indutivo? Gente, o pensamento indutivo, ele está muito relacionado a uma noção probabilística, né? Então, no pensamento indutivo, nós partimos de uma ideia de repetição de fatos, né? Como eu disse lá no vídeo, se o Sol vem nascendo nos últimos 1000 anos, então, muito provavelmente, ele vai nascer amanhã, certo? Então, sempre que a gente fala de pensamento indutivo, é importante nós lembrarmos que existe um quê de probabilidade, ou seja, um quê de incerteza no ar. Já o pensamento dedutivo, ele é 100% preciso, certo? Então, quando você chega a uma conclusão dedutivamente, então você tem uma certeza muito maior do que no pensamento indutivo, beleza? Vamos adiante para a próxima questão. Houve aqui alguma mudança? Houve. Tem aqui uma mensagenzinha para o Lincoln, né? Opa, alguém... Beleza, vamos adiante que ainda tem mais 2 perguntas. Essa e mais 2. Um quiz. São aquelas sentenças em que temos apenas um valor de verdade atribuído a uma determinada sentença. Vejam bem, ó. Nessa questão, eu estou falando sobre tipos de sentenças. Então, nós vimos que existem vários modelos de sentença, mas existe um tipo de sentença em que temos apenas um valor de verdade atribuído a uma determinada sentença. Então, essa sentença é o quê? Imperativa, ela é interrogativa, ela é proposicional ou é nenhuma das alternativas anteriores? Essa daí já está bem... por dedução, vocês vão conseguir. Show de bola, a maioria acertou. Gente, sentenças proposicionais. Olha, as sentenças proposicionais são aquelas que nós temos somente ou o valor de verdade verdadeiro ou falso. Ou seja, uma sentença ou é verdadeira ou é falsa. Certo? Sentenças imperativas são aquelas sentenças em que você está estabelecendo uma ordem, do tipo, feche a porta, traga um copo d'água, né, faça o exercício. Sentenças interrogativas dispensa apresentações, beleza? Eu acho que o pessoal que respondeu aí de forma incorreta deve ter se confundido na hora de apertar os botõezinhos. Mas vamos lá. Mudanças. Opa, alguém já tem aqui um foguinho, que foi o Bruno, né? Bruno, 4 questões corretas, né? Beleza, parabéns, Bruno. Vamos adiante. Penúltima questão. Esta lógica estuda as condições de possibilidade e de necessidade. Bem, nessa questão aí, eu estou falando de uma das lógicas que nós vamos estudar ao longo desse nosso semestre. Vamos ver se vocês prestaram bem atenção no vídeo da pré-aula. Lógica modal, lógica intuicionista, lógica de predicados e a lógica proposicional. Qual dessas 4 lógicas ela estuda as condições de possibilidade e de necessidade? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Terminando. Isso. Opa! Bom, gente, ó, a maioria errou, né? 9 pessoas marcaram ali lógica de predicados, 6 marcaram lógica proposicional e 6 marcaram a lógica modal e 1 marcou a lógica intuicionista. Então, teve para todo mundo aí nessa questão.
Bem, a resposta correta é lógica modal. A lógica modal também é conhecida como lógica das modalidades, tá bom? Então, na lógica modal, a nossa preocupação é o quê? É lidar, né, é estudar as chamadas condições de possibilidade e de necessidade. Só para vocês terem uma ideia, né, do que é que nós vamos estudar em lógica modal, nós vamos ter dois novos operadores. Um é o operador de possibilidade, que é um losango, certo? E o outro operador é o operador de necessidade, que é um quadrado. Para vocês terem uma ideia sobre as diferenças entre necessidade e possibilidade, né, nesse primeiro momento, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando a gente fala de necessidade, eu estou lidando com aspectos que não podem ser falsificados. Por exemplo, imagina aí uma situação, uma determinada proposição, que ela não pode ser falsa de jeito nenhum. Então, essa proposição ela é necessariamente verdadeira. Ao passo que eu posso ter também proposições que elas nunca podem ser verdadeiras. Então, eu digo que elas são necessariamente falsas. Quando eu estou no campo das possibilidades, aí a coisa muda um pouco de figura. Ou seja, quando eu digo que é possível, eu deixo para o meu interlocutor digamos assim, uma brechinha em que eu estou dizendo, olha, é possível que seja verdadeira, mas ela pode ser falsa. Ou é possível que ela seja falsa, mas ela também pode ser verdadeira. Então, vejam que quando a gente fala de possibilidade, eu estou falando de sentenças que tanto podem ser verdadeiras como podem ser falsas, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação. Quando eu falo de necessidade, aí a coisa muda de figura completamente. Então, se algo é necessariamente verdadeiro, jamais ela poderá ser falsa. Se algo é necessariamente falso, ela jamais poderá ser verdadeira. Mas isso é um assunto que a gente vai estudar com muito mais profundidade quando nós chegarmos lá na lógica modal. Beleza? Vamos adiante. Última pergunta, para a gente fechar logo o ranking. Olha, tivemos aqui uma modificação, né? O nosso amigo Jander também subiu aí 4 posições. Beleza, beleza. Vamos lá. E agora vamos para a última questão, true ou false. George Boole foi responsável pela introdução dos quantificadores e é considerado o pai da lógica de predicados. Verdadeira ou falsa? Cuidado, ó, eu estou falando aí de George Boole, eu estou citando aí um fato a respeito dele, talvez sim, talvez não. Preste atenção, essa questão também é um pouco escorregadia, certo? Se você tiver prestado bem atenção no vídeo, vocês vão matar com facilidade essa questão aí. Eita, foi equilibrado, hein? Gente, ó, deu um certo equilíbrio aí nas respostas. Por quê? Porque eu acredito que vocês confundiram os personagens. Quando eu fiz essa questão, eu fiz ela proposital para causar confusão mesmo na cabeça de vocês, certo? Eu peguei um dos personagens, no caso aí George Boole, que é o pai da álgebra booleana, né? Que nós vamos estudar lá nos finalmente da nossa disciplina, que vocês vão usar bastante quando vocês estiverem trabalhando com circuitos digitais. E falei também de um outro personagem, que é Gottlob Frege, né? Então, Frege é que, na verdade, foi ele quem introduziu os quantificadores, né? E é considerado, assim, a gente pode dizer que ele é o pai da lógica de predicados, tá bom? Então, Frege é um pouco anterior a George Boole, se não me falhar a memória, tá certo? Mas os estudos de Frege foram muito importantes, né? Até hoje existe uma dívida muito grande com relação a Frege, né? Pela contribuição que ele deu ao estudo da lógica, né? E também George Boole. George Boole é um personagem importantíssimo da história da lógica moderna. Beleza? Bom, sendo assim, encerramos aqui o nosso quiz de hoje. Vamos agora passar para o próximo, para a gente ver qual foi o pódio, né? Quem foi que ficou em terceiro lugar foi o Lincoln, né? Parabéns. De 5 questões ele acertou, de 6 ele acertou 5. O Alessandro acertou todas, né? Vamos ver quem foi o primeiro. Olha aí, o meu amigo Elster acertou todas as questões. Temos aqui também que apareceu uma mensagem aqui, eu não li direito, né? Mas parabéns ao Elster, parabéns ao Lincoln.
Vi que a pontuação foi muito boa, né? Acertaram várias questões. Eu acredito que o Kahoot usa como critério de desempate a velocidade que vocês usam, né? Para poder responder as questões. Beleza. Lembrando o seguinte, essas informações que eu colho através do quiz, né? Eu estou juntando uma planilha que vai compondo as notas de vocês, tá certo? Então, tenham muita atenção. O Lincoln é café com leite, né? Certo? Então, o quarto é o terceiro. Muito bem, Lincoln. Bom, gente, então vou encerrar aqui o nosso quiz, certo? Deixa eu desligar aqui essa... Opa, peraí. Next. Pronto. Gente, já são 11h27. Eu queria dar um intervalinho para a gente tomar uma água, para a gente ir ao banheiro e tal. Eu vou deixar um sonzinho rolando aqui. Quando for 11h37, a gente volta para a segunda parte da nossa aula. Beleza? Combinado? Quem chegou por último e já estava rolando a aula, por favor, entra aí no chat e bota presente, porque eu vou parar um pouco a gravação, porque senão serão 10 minutos de nada. Tá certo? Então, bota aí presente no chat, porque eu vou já parar a gravação. Beleza? Valeu, Henrique. Obrigadão. Então, deixa eu aqui desligar minha câmera. E agora eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês, né? Beleza? Aqueles... como é que é o nome? Lo-fi, né? Que vocês gostam? Pronto, vou aqui parar um pouquinho.